Oi, gente, tudo bem? Vamos iniciar então o capítulo 13, a relação entre o ser humano e a água. Nessa primeira página aí, na 144, ele começa mostrando pra gente aí a estação de tratamento de água e a estação de tratamento de esgoto aqui embaixo. Então ele diz que 69% de toda a água consumida pela humanidade é utilizada pela agropecuária. A água captada passa por uma série de etapas de tratamento na estação de tratamento de água, que é chamada de ETA, para transformar-se própria para o consumo humano. O uso doméstico representa aproximadamente 10% do seu consumo total. Antes de ser devolvido à natureza, é importante que todo esgoto produzido pela população passe pela estação de tratamento de esgoto, ET, na qual a água é descontaminada a fim de não causar danos aos rios e aos seres vivos que vivem nele. E aqui na outra página, ele fala pra gente que o consumo de água pelo setor industrial representa aproximadamente 21% do seu uso total. Bom, esse capítulo a gente vai falar então basicamente do saneamento básico também. O saneamento básico é toda a coleta de lixo, tratamento de água e de esgoto. Nós já falamos bastante aí sobre saneamento básico. E não são todas as pessoas que têm aí esse tipo de saneamento básico. Ele mostra pra gente aqui, começando aí pelos tipos de consumo, e ele diz que apesar do uso prioritário da água ser a hidratação, ou seja, que nós precisamos beber a água para que as funções aí do nosso organismo sejam realizadas normalmente. E ele diz que nem sempre nós damos valor aí para a água. E geralmente quando a água falta na nossa casa por algum motivo, pode ser, por exemplo, por conta de um vazamento, de um encanamento ou a diminuição do nível dos reservatórios, e aí nós lembramos então de dar a devida importância para ela. No dia a dia, nós usamos a água para tudo na nossa vida, para preparar as refeições, para fazer nossa higiene pessoal, tomar banho, para limpar a casa, molhar plantas, cuidar do jardim, ou seja, para tudo na nossa vida a gente usa água. E a água na nossa casa, ela representa uma média de 10% do total da água que sustenta a humanidade. De forma geral, o maior consumo de água ocorre de maneira indireta por meio dos sistemas de produção de alimento e de bens de consumo, como mostra o gráfico na página seguinte. Aí, antes de ir para lá, a gente vai falar aqui dessa pegada hídrica. Ele diz assim: em 2002, o pesquisador holandês Arjen Osketra apresentou no Instituto de Educação em Água da Unesco o conceito de pegada hídrica, que mede a quantidade de água potável utilizada para produzir bens de consumo e de serviços, que são usados no cotidiano de uma pessoa ou de uma nação. O consumo de água para produzir 1 kg de carne bovina, por exemplo, é estimado em 15 mil litros. Já para produzir 1 kg de carne de frango, são necessários 3.900 litros. Essa diferença ocorre pelo porte de cada animal e principalmente por sua alimentação. Enquanto as galinhas comem ração seca e milho, a criação de gado utiliza grandes áreas de pastagem, que necessitam de muita água para serem mantidas. Então, como a gente viu anteriormente, o consumo na agropecuária ele é muito maior, justamente por isso, e ele dá um exemplo aí pra gente. A pegada hídrica pode variar com a cultura e a economia dos países, pois ela depende do estilo de vida da sociedade. Nos Estados Unidos, a pegada hídrica de cada habitante é calculada em 7.786 litros de água por dia. Já um habitante chinês consome 2.934 litros por dia. E no Brasil, cada habitante consome cerca de 5.600 litros de água por dia. E aí ele mostra pra gente a pegada propriamente, né? Então, quando ela tá verdinha, é a quantidade de água da chuva que evapora ou é incorporada ou é incorporada em um produto durante a sua produção. Azul,
a quantidade de água superficial ou subterrânea que evapora ou é incorporada em produtos, devolvida ao mar ou lançada em outra bacia. E a última aqui, quantidade de água necessária para diluir a poluição gerada durante o processo produtivo. Então, esses são os tipos de água ou a pegada hídrica. E aqui ele mostra pra gente um gráfico. Então, nós temos aí o consumo doméstico com cerca de 10%, o setor industrial com 21% e a agropecuária com 69%. Aqui no gráfico, essas informações estão invertidas. Aqui está que a indústria tem o maior consumo. Não é a indústria, hein, gente? Esse gráfico ele foi feito de maneira incorreta. O setor industrial, ele representa aí aproximadamente 21%. Até arruma aí na apostila e coloca aqui o consumo em porcentagem de cada uma delas. O consumo doméstico representa 10%, o consumo industrial 21% e a agropecuária 69%. Arrumem aí, não esqueçam de arrumar. E aí ele fala pra gente da água e as civilizações. E aí ele diz, pode não parecer, mas ter água limpa e encanada é um privilégio. É o que nós já comentamos diversas vezes. Segundo a Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. E mais de 100 milhões de habitantes, cerca de 48% do total, de 207 milhões de habitantes no Brasil, não têm a coleta de esgoto nas suas residências. Ou seja, eles não têm o acesso aí a tratamento de água e coleta de esgoto. Ou seja, eles não têm saneamento básico. Ele diz pra gente que os primeiros sistemas de abastecimento de água e de coleta de esgoto, eles datam aí aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. E ele foi feito na região do Vale do Hindu, atualmente a região do Paquistão, e descobertas arqueológicas recentes nessa região revelam que a civilização conhecida como Arpeana desenvolveu um tipo de sistema de engenharia hidráulica no qual cada casa era abastecida por poços de água. E os vasos sanitários, eles eram ligados por uma espécie aí de canal de esgoto comum e aberto. Ele percorria toda a cidade. Esses sistemas, eles eram muito mais eficientes do que a que as populações atuais da Índia e Paquistão têm acesso. Mesmo eles sendo aí a céu aberto, eles tinham um sistema de esgoto. Eles não conviviam ali com o esgoto, como acontece hoje em algumas regiões do nosso país. E aí aqui, ó, nessa imagem ele mostra pra gente as ruínas de Harappa, onde foram encontrados esses sistemas de abastecimento de esgoto, abastecimento de água e coleta de esgoto. É um dos mais antigos do mundo. Essa é a imagem. E aí ele diz também da civilização romana. A civilização romana se destacou pelo sistema de abastecimento de água e da coleta de esgoto que possuía. O imperador Sexto Júlio Frontinus, por exemplo, foi responsável pelo abastecimento de água em Roma no final do século I d.C. 9 aquedutos traziam água de mananciais que eram distantes e abasteciam centenas de fontes, de banhos públicos e edifícios. A água excedente era utilizada para a diluição dos esgotos, cujos sistemas de coleta foram implantados no século antes, no século 6 a.C. Construções inspiradas nos aquedutos romanos ainda podem ser encontradas em várias partes do mundo, influenciando até mesmo a arquitetura contemporânea. No Brasil, por exemplo, os Arcos da Lapa, também conhecidos por Aqueduto da Carioca, foram construídos de 1725 a 1744. A obra, um dos pontos turísticos lá na cidade do Rio de Janeiro, conta com 42 arcos duplos, e esse aqueduto ele tinha o objetivo de transportar a água nascente do Rio Carioca até o Largo da Carioca, para abastecimento de água de toda a população da cidade. E aí aqui nessa primeira imagem, a gente vê o aqueduto romano,
E na segunda imagem,